Como é gostoso começar um programa sabendo que você está aí do outro lado, acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, nos canais de vídeo e áudio, no podcast. E hoje, em especial, eu vou trazer aqui uma pessoa extremamente importante para a minha vida, para a minha carreira. Nós trabalhamos juntos há 45, 46 anos passados. Nós já nos encontramos, porque ficamos amigos durante muitos anos e muitas vezes, e com frequência a gente se fala. Enfim, é muito gostoso trazer para a tela uma pessoa com quem a gente convive, que a gente respeita, que a gente gosta. E hoje eu vou começar pelo lado atual dele. Então eu vou trazer com prazer à nossa tela do Vozes do Brasil Sua Excelência Eli Correia. Oi, gente! Esse é o querido amigo, nobre vereador, a quem nós respeitamos muito também, até porque, como eleitores que somos, temos essa relação, né? Nós aqui na população comum e ele na Câmara, cuidando dos nossos detalhes, cuidando dos detalhes da cidade em geral. Vamos lá. Nós queremos conversar com ele sobre a vida profissional do grande radialista que ele é. Então eu vou lá para Sertaneja, que se eu mais ou menos entendo de geografia, fica perto de Londrina ou Sertanópolis, ou alguma coisa assim, pelo que eu já li e já soube na geografia. Estou certo, Eli? Tá certo, Luiz, é verdade. Eu quero, primeiro de tudo, dizer que é uma honra participar desse programa, aliás, como é que eu diria, dessa homenagem que você faz aos 100 anos de rádio. E, realmente, Sertaneja fica ali ao lado de Cornélio Procópio, fica ali perto de Londrina, fica nessa região central, quase divisa com Assis, estado de São Paulo. Então, você está certo. Sertanópolis, Rancho Alegre, nós temos ali também 1º de Maio e Londrina, com certeza, perto. Muito bom. Eli, quando garotinho, ainda lá no Paraná, você demonstrou de alguma maneira, você demonstrou essa vocação que o trouxe para o rádio e o tornou esse grande comunicador que é hoje? Você já na escola ou em casa cantava, dançava, fazia teatro, gostava de falar? Conta um pouquinho do Eli menino. Olha, Luiz, eu sou obrigado a dizer que eu sou uma pessoa acanhada até os dias de hoje. Era muito mais antigamente, muito acanhado. Para você ter uma ideia, quando chegava uma visita em casa, eu me escondia atrás da porta. Isso só para você ver como é que eu era. Me escondia atrás da porta porque eu tinha vergonha das visitas. Aí minha mãe falava assim, vem cá, menino. Ela falava assim, isso aqui parece que como é que ela dizia? Mãe do sarampo. Isso aqui é mais vergonha, é mais tímido que a mãe do sarampo. Não sei nem por que ela dizia mãe do sarampo. Mas eu só fui manifestar realmente algum desejo de ser radialista, algum desejo de ser uma pessoa do rádio, depois que um professor, Luiz, aliás, coincidentemente Luiz também é o nome do professor, disse que eu poderia, quando crescesse, me tornar um locutor. Isso eu digo para você. Sabe quando você inocula, né? Que fala, né? Quando você injeta uma coisa na pessoa. Essas palavras do professor Luiz Fabretti fizeram com que, a partir de então, dos 9 anos, eu começasse a pensar seriamente com 9 anos, mas de qualquer maneira eu comecei a pensar em um dia falar em microfone. Mas por que ele disse isso? Por que ele disse isso? O que ele viu tão cedo em um menino, como você disse, tímido? E eu sei que você é uma pessoa reservada, tímida em alguns momentos. Como é que ele percebeu essa coisa em você tão cedo? Olha, segundo ele disse para a sala de aula, olhando para todos, ele falou assim, tem que fazer que nem o Antônio, que meu nome é Antônio Eli Correia, né? Ele falou, tem que fazer que nem o Antônio, ponto e vírgula, como é que é? Interpretar o texto, fazer a pontuação, o ponto, a vírgula. Então ele viu em mim, de repente, esse tipo de interpretação. E daí ele achou que eu poderia, quando crescer, ser um locutor.
Ou talvez eu tivesse alguma voz também diferenciada, mas ele viu ali alguma coisa diferente, obviamente, do que via nos outros, e acabou dizendo que eu poderia ser locutor quando eu quisesse. E foi a partir daí que eu acho que realmente começou, vamos dizer assim, um pensamento em relação a isso. Eu acho que o professor Xará era um sábio, porque ele foi buscar lá atrás algo que foi para você definitivo e ainda é na sua vida profissional, e a partir de algo que é importante, mas que as crianças em geral não têm, porque não tem orientação, que é uma boa leitura, que é uma boa dicção. Então você já trazia isso com você, trazia de casa, o que é muito importante. Bom, daí para frente, com 9, 10 anos, você foi por acaso chamado para ler lá na frente, na sala de aula, algum texto que alguém queria discutir, não. Comentar? Tinha isso ou não? Não, Luiz. Enquanto eu estava na fase primária, que antigamente era o curso primário, depois ginasial, tinha uma admissão, aquela coisa toda. Enquanto eu estava no primário, somente o professor achava que eu lia, fazia as leituras bem e tal, mas nada além disso. O que ocorreu foi que eu comecei a trabalhar muito cedo, a gente no interior, pelo menos aqueles costumes mais antigos, né, de que o trabalho nunca matou ninguém, minha avó tinha esse ditado, o trabalho nunca matou ninguém. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Primeiro trabalhei em um bar, depois numa quitanda, depois fui trabalhar com uns 12 anos numa farmácia, e aí sim, de 13 para 14, fui trabalhar nas lojas Casas Pernambucanas, onde havia um aparelho de som. E eu então olhava para aquele aparelho, e aí sim despertou em mim a vontade, de fato, de trabalhar, de falar num microfone, né? Com aquele aparelho, aquele famoso aparelho Delta, com aquelas... como é que chamava? Aqueles aparelhos que você colocava na frente assim, que não era gramofone. Amplificador. Acho que então, eu tinha uma espécie de um tubo e aquela abertura assim, sabe? Como se fosse o gramofone, mas sem ser o gramofone, era uma espécie de alto-falante. Então o alto-falante ficava lá na porta da loja, o aparelho ficava lá atrás, e então eu começava a querer falar naquele microfone antigo, velho, e foi ali que eu falei as minhas primeiras palavras no microfone pela primeira vez, Luiz. Bom, isso aí aconteceu com o garotinho que depois se transformou num grande profissional de rádio, como nós todos conhecemos. E quando é que surgiu a oportunidade profissional? Lá nas lojas, era simplesmente uma possibilidade de fazer alguma coisa. Mas quando veio a oportunidade de trabalhar e ganhar um dinheirinho fazendo isso? Olha, Luiz, eu trabalhei então, morei em Sertaneja até os 16 anos. E aí meu padrasto, a minha mãe, tinham saído de Sertaneja e eles tinham mudado aqui para Barra Bonita, já interior de São Paulo. E eles precisavam de alguém para ajudá-los, né? Eu morava até então com a minha avó. Minha avó praticamente foi quem me criou. Aí eles foram até a minha avó e pediram a ela se ela deixasse, né, eu vir para Barra Bonita. Eu trabalhava nas Casas Pernambucanas, minha avó falou que dependia de mim, que já estava com 16 anos, eu sabia lá, acho que 15 anos para 16, eu decidia. Bom, então eu decidi vir morar com a minha mãe, aí já em Barra Bonita, onde tinha uma fábrica de sorvete. Ele iria ser, na verdade, sorveteiro. Só que uma vez chegando em Barra Bonita, Luiz, aconteceu de que lá tinha uma emissora, Rádio Emissora da Barra. Falei, poxa, uma rádio mesmo, né? E não um serviço de alto-falante. Eu me lembro até hoje, 1.590 kHz, 1.590. E eu, então, fui estudar em Igaraçu do Tietê, dividida de Barra Bonita. Igaraçu e Barra Bonita são divididas pelo rio Tietê. Ali o rio é limpinho, é bonito, inclusive, muito, muito legal. E então, eu ia todos os dias, todas as noites, na verdade, eu ia de Barra Bonita para Igaraçu. E em Igaraçu, ali tinham 2 locutores da rádio. Eu ficava olhando para eles, poxa, esse cara fala em rádio, é o Zé Ernesto.
Aí, puxa, esse outro aqui fala também em rádio, Ney Ribeiro, foram os meus primeiros ídolos ali da rádio local, né? E aconteceu um fato de uma homenagem ao Dia das Mães, cuja professora Ana Maria era quem estava promovendo, né? Estava organizando aquela homenagem ao Dia das Mães. E precisava, de última hora, alguém para narrar uma poesia. Foi quando, então, ela foi de sala em sala, e quando chegou na nossa sala, o pessoal falou, ele que tem voz de locutor. Então ela falou, não, é você mesmo que eu estou precisando de alguém aqui para ler essa poesia. Aí fiz o teste, passei, e ela disse, você quer trabalhar em rádio? Porque você tem jeito mesmo. Eu falei, poxa, professora, lá desde o interior do Paraná eu tenho esse sonho. Eu falei, então na segunda-feira, depois que passar essa homenagem, eu vou levá-la até a rádio, vou apresentar os diretores. E foi o que ela fez. Fiz um teste e comecei aí sim a trabalhar numa rádio Emissora da Barra, 1590 kHz. Tá vendo? Quer dizer, a gente mais ou menos imagina como as coisas podem se desenvolver, mas às vezes elas demoram um pouco mais, às vezes elas vão mais rápido, dependendo. Você já tinha, provavelmente em sertaneja não tinha rádio, não tinha emissora, não tinha prefixo. Não, ainda não tem, até hoje ainda não tem. E aí, normalmente depende muito quando a Anatel abre lá, ou o Ministério das Comunicações abre uma possibilidade de concessão, outorga pública e tal, depende do número de habitantes da cidade, da distância de uma cidade para outra que tem rádio, para não incidir ali uma interferência, enfim, são coisas técnicas que não vêm ao caso. Então, o garotinho, que já é um adolescente, consegue descobrir em si alguma coisa mais do que a simples vocação, porque o prazer de fazer aquilo que você gosta, às vezes você não trabalha naquilo que você gosta, porque ganha mais dinheiro em outra coisa, tá? Mas quando você pode trabalhar no que gosta e ganhar o seu ganha-pão, ou receber o seu dinheirinho necessário para pagar as contas básicas, já é maravilhoso. Seguindo daí, o que aconteceu no seu caso? Então eu fiz o meu teste na Rádio Emissora da Barra, fui aprovado e comecei a fazer um programa todas as tardes. Isso é sucesso! Isso é sucesso! E tocava as músicas da época, né? E foi na primeira vez, na primeira tarde que eu fiz o programa, eu continuava sendo sorveteiro. Eu fui lá para trabalhar em Barra Bonita no sorvete. O rádio entrou ali como um intruso, vamos dizer assim, na minha vida, na vida do pessoal ali da minha casa, se bem que eu tinha esse desejo, essa vontade, mas o rádio era apenas um intruso até então. E foi na primeira vez, na primeira tarde que eu terminei o programa, coincidentemente uma colega de escola me viu e falou assim, Eli, acabei de te escutar no rádio. Nossa, eu fiquei todo orgulhoso. E aí, parece que você fala sorrindo, parece que você fala dando risada. Falei, não, poxa, eu queria que ela falasse, nossa, tua voz, nossa, como ela é forte. Ela falou que eu falava dando risada, sorrindo, mas de qualquer maneira, sem sequer imaginar que o fato de falar sorrindo seria futuramente a grande arma que eu teria para conquistar um espaço no rádio. De qualquer maneira, foi ali na Rádio Emissora da Barra que eu comecei sem ganhar nada. Claro, a rádio era muito pequena e o espaço ali publicitário era menor ainda. Então eu trabalhava mais pelo prazer realmente, mas não deixava de ser já o primeiro passo que eu estava dando profissionalmente. Até que chegou um rapaz chamado Reginato Júnior, que era o maior nome da região. Ele não era só de Barra Bonita, ele começou em Barra Bonita e estava na Rádio Jauense, a PRG7, que era a mais importante rádio da região, ali em Jaú. E o Reginato, ele tinha bebido algumas e encontrei com ele vindo da escola na rodoviária de Barra Bonita. Ele falou, se o Eli quiser, eu levo ele para trabalhar lá na Rádio Jauense, eu levo ele lá e tal. Ele estava meio bêbado. Falei, mas vou guardar isso aí. No dia seguinte, quando ele estava bom, falei, Reginato, você lembra que ontem você falou lá que você me conseguiria um espaço na Rádio Jauense? Aí ele falou, eu consigo. E ele, com toda a gentileza, pegou o carro dele numa noite, nós fomos até Jaú, fiz um teste em Jaú com o senhor Alides Fabres, e comecei, então, aí sim, fui aprovado, e aí sim comecei a ganhar o meu primeiro salário na Rádio Jauense, que eu deixei a sorveteria, falei, mãe, eu vou ser radialista.
vou deixar o sorvete, vou ser radialista, vou trabalhar em rádio, vou na Rádio Jauense. E lá, então, passei a ter na minha carteira o primeiro registro profissional de rádio, ganhando salário mínimo. Mas era o primeiro passo que eu dava aí sim, de verdade, na Rádio Jauense, para, quem sabe, um dia seguir minha carreira. Mais ou menos, só para a gente se ajustar, hoje se fala em linha do tempo, em timeline, mas para a gente ajustar os ponteiros nossos internos, que ano era isso, mais ou menos? Veja, eu cheguei em Barra Bonita em 68. Demorou um ano para eu trabalhar na rádio, 69. Fiquei até 70 e meio, mais ou menos. Quando, então, eu fiquei o 71 inteiro, e mais meio ano fiquei o 71 o ano 1971 inteiro em Jaú, e em 72, mês de janeiro de 72, eu vim para São Paulo. Então, de verdade, eu comecei no rádio em 69, Rádio Emissora da Barra. Até 70 trabalhei na Barra, dividindo as minhas funções de sorveteiro, quando então fui para Jaú e trabalhando então na Rádio Jauense de 71 até 72. Quando em janeiro de 72 eu vim embora para São Paulo. Pelas minhas contas, eu também não sou uma pessoa que guarda muito. Eu guardo algumas datas, mas não sei de todo mundo e sei um pouco das minhas. Antônio Celso, que era bastante famoso em Jaú, que ainda hoje tem Jaú no coração, porque nasceu lá. Ele já era um apresentador de sucesso, ele já tinha saído de Jaú para vir para São Paulo para trabalhar aqui no grupo que ainda não era Globo, mas estava virando, né, da Rádio Excelsior. Sim, ele já tinha saído, já era sucesso, a marca dele já era registrada, já Excelsior. Ele já fazia sucesso em São Paulo, e desses nomes, aliás, o irmão dele, que era o Cipolinha, né, que trabalhava na rodoviária. Então, ele trabalhava na rodoviária. Aníbal Clayton, não é? Como é que é? Se a minha memória não falha, Aníbal Clayton Chipola. Isso, exatamente. Então, o Cipolinha, ele trabalhava na rodoviária e ele anunciava os ônibus, a partida e tal. E um amigo que veio comigo para São Paulo, porque eu não conhecia São Paulo, foi a primeira vez que pus os pés em São Paulo, foi com esse amigo chamado Zé Maria. E o Zé Maria trabalhava exatamente numa empresa de ônibus, lá em Jaú. Ele, então, veio comigo para São Paulo e falou, vou te apresentar o Cipolinha, que disse que está indo embora da rodoviária, vai trabalhar numa rádio em São Paulo. Ele veio, me apresentou o Cipolinha, ele falou, não, tudo bem, já pode voltar semana que vem, que você já começa aqui, que eu estou indo embora mesmo. Só que aí, quando eu voltei, na semana seguinte, ele resolveu que não ia sair, ele resolveu que ia continuar. E eu fiquei perdido em São Paulo. Rapaz do céu, eu só tinha colocado uma vez, uma semana antes, os pés em São Paulo e só foi na rodoviária, que dali mesmo eu voltei para o interior. E agora, quando eu cheguei para ficar, trazendo uma malinha de roupa, um dinheirinho qualquer, ele falou, não, eu resolvi que não vou sair mais, por algum motivo. Tá certo? Falei, e agora eu? Aí eu peguei minha malinha, saí ali da Duque de Caxias, onde ficava a estação ali, a rodoviária, né? E desci. Aliás, o teto era todo colorido, amarelo, azul, branco e tal. Eu desci a Rua Santa Ifigênia e parei na Avenida Ipiranga e pensei assim, o que eu vou fazer da vida agora, né? O que eu vou fazer da vida, meu Deus? E aí eu lembrei, olha só, coisa que eu não faria nunca, lembrei de uma pessoa que morava lá em Vila Granada, lá na Zona Leste, que falou, um dia que você for para São Paulo, rapaz, eu com a maior cara de pau fui até lá, consegui nas trancos e barrancos, cheguei, e durante uma semana, essa pessoa, um membro dessa família, foi comigo em várias emissoras, que eu não conhecia São Paulo, nunca tinha andado em São Paulo. E essa pessoa, para me apresentar aqui, ali, acolá, e até que, por fim, eu encontrei trabalho na Rádio São Paulo, que era das emissoras coligadas. Coincidentemente, a Rádio Jauense também fazia parte das coligadas. Mas não foi pelo fato de um dia ter trabalho na Jauense que eu consegui o trabalho nela. Foi que eu estava procurando emprego. Cheguei lá e o pessoal da Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas, os mais antigos lembram, ela estava saindo desse processo de novela, estava entrando num setor mais musical, e eles disseram o seguinte, como nós estamos mudando a programação, você fica aqui durante alguns dias, aprende a programação e nós vamos te enviar para algum local do interior, onde nós temos alguma emissora para você implantar lá a programação que está sendo implantada aqui. Bem, eu sem dinheiro,
arranjei uma pensão para ficar uns dias, porque nessas alturas eu já tinha saído lá da casa lá da Vila Granada, daquelas pessoas, e eu então, com aquele dinheirinho, comendo só pão e leite, pão e leite, nossa senhora, eu estava ficando mais magro que... Bom, e então eu consegui esse trabalho ali, e nesse período de estágio, vamos dizer assim, eu pensei comigo, na hora em que eles falarem que eu vou para tal lugar ou para outro, não importa, eu não vou. Porque eu vim para ficar em São Paulo. Falei para minha mãe que eu ia ficar em São Paulo. Minha mãe ainda falou, ainda rezou uma ladainha. Olha, aqui você tem comida, você tem roupa lavada, o que você vai fazer em São Paulo? Falei, agora eu vou voltar? Não vou voltar. Então eu vou segurar esse dinheirinho que eles pagam todos os dias como ajuda de custo e vou segurar. Para quando eles falarem, você vai para tal lugar, eu falo, não vou, fico por aqui, já estou com meu dinheirinho guardado do dia a dia. Só que aí aconteceu um fato. O Antônio Pimentel, que narrava as novelas do Sétimo Andar, as novelas da rádio, ele deu lá um problema qualquer e foi embora, abandonou. E o Pimentinha, o J. Pimentel, ele que trabalhava no quarto andar, sobe para o sétimo. E nesse inteirinho que eu estou aí no meu estágio, né? Sobe para o sétimo para narrar as novelas no lugar do Antônio Pimentel. E então eles falaram assim, olha, você não vai para o interior, você vai ficar por enquanto alguns dias aqui. E foi nesse por enquanto que eu estou até hoje, viu? Eli, quando você fala quarto andar, sétimo andar, onde ficava esse prédio? Seria lá na Miruna? 713? Já tinha saído da Miruna. Quem tinha comprado era o doutor Ulisses Newton Ferreira, dono da Coligadas, e estava na rua 24 de maio, 250. Quarto andar era a rádio e sétimo andar era os estúdios de novela. Então, por isso que eu falei do quarto para o sétimo, né? Então, é isso. E foi ali que então eu comecei a fazer o programa Sua Carta Vale Música, até hoje. Sua Carta Vale Música, entendeu? E tocava o sucesso da época. Bom, aí a gente já está entendendo que ele descobriu, apesar de estar magro, aí vem aquela brincadeira, né, a partir do sucesso da consagrada e saudosa Inesita Barroso, todo mundo via as pingas que se tomava, mas não via os tombos, né, que a pessoa levava. Então você passou fome, passou aperto, fome não digo, porque leite e pão ajudam um pouco, mas não é o suficiente. As nutricionistas que estão nos acompanhando hoje, com certeza diriam, é muito pouco. É um pouco de proteína animal, é um pouco de grão, né? Farinha que faz o pão, mas não é suficiente. É preciso uma alimentação mais forte. Então, no começo é muito difícil e ninguém percebe. Depois que o sucesso vem os comentários e as eventuais críticas positivas ou negativas. Das Coligadas, para onde foi Eli Correia? Aí você já estava como o que se chamava na época disc jockey. Não é o DJ de hoje, mas era o disc jockey, aquele que apresentava programas musicais, que atendia ouvinte, que lia cartas, porque os Correios não só trabalhavam bastante, mas era o meio de comunicação que a gente tinha com o ouvinte. Para onde você foi? Então, aí um dia, era o ano de 73, portanto já fazia 1 ano e meio que eu estava na Rádio São Paulo. Um dia aparece um rapaz chamado José Carlos Gama, não, José Roberto Gama, que depois viria a ser um grande amigo meu. O Gama aparece lá na rádio dizendo para a recepcionista, olha, nós queremos falar com o rapaz que apresenta o programa aí, que eu não falava o nome, porque lá na rádio era proibido falar o nome. Você tinha que fazer Sua Carta Vale Música e seja quem fosse, não se falava o nome, pelo menos no caso. Eu falava, esse rapaz está apresentando o programa até a 1, nós queremos falar com ele. Aí a moça da recepção foi lá no estúdio e falou, olha, tem uma pessoa lá, José Roberto Gama, querendo falar com você, dizendo que é da Tupi, amando do diretor Caion Gadia. Falei, mas é verdade mesmo? É verdade, tá lá esperando. Faltavam 15 minutos, bicho, para 1 hora. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que da Tupi vim falar comigo? Será que é alguma coisa de contratação? Não, isso é coisa que eu tô sonhando. Aqueles 15 minutos demoraram tanto para passar, quando finalmente chegou a 1, saí do estúdio, fui lá para a portaria, lá para a recepção,
e estava lá o José Roberto Gama dizendo, olha, eu sou aqui da Rádio Tupi e vim conversar com você para você ir lá na rádio conversar com o nosso diretor. Aí ele me deu o endereço, tudo. Rapaz, aquela tarde mesmo eu fui lá para a Rádio Tupi. E, rapaz do céu, por incrível que pareça, era contratação mesmo, era contratação de verdade. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. O Caião falou assim, então tá, é o seguinte, olha, eu vou te pagar, quanto é que você ganha lá? Tá, eu vou te pagar o dobro e você vem, já pode assinar o contrato. E eu assinei o contrato, e já vi, quando eu voltei, já voltei contratado da Tupi. Falei, meu Deus do céu, não acredito. Tupi, a Tupi, a famosa equipe Mini 40, negócio de futebol, Alfredo Orlando, depois tinha até esqueço os nomes, mas era a famosa Tupi do Barros de Alencar, a Tupi que na época tinha o Moraes Sarmento, Enzo de Almeida Passos. Falei, meu Deus, Enzo era da Bandeirantes, mas naquele tempo fazia um trabalho, se não me falha a memória, na Tupi. Então, eu cheguei, fui falar na rádio, falei, olha, seu Garcia Neto, que era o diretor, é o seguinte, estou indo embora, se eu quiser um mês, eu dou um mês, mas eu já fui contratado. Nossa, esse homem ficou bravo, o cara quase que ele me jogou do quarto andar. Mas eu falei, mas não tem jeito, eu fui contratado, eu tenho que ir embora. E fui e comecei, então, o meu programa na Tupi, Comece Bem o Seu Dia, no dia 15 de outubro de 1973. Então, começava eu trabalhando numa rádio de ponta, vamos dizer assim, né, Luiz? Nos Altos do Sumaré, na rua Afonso Brovero, 52. Isso. E não sei se foi chamado de Palácio do Rádio durante um tempo. Como dizia o Hélio Ribeiro, dos Chapadões do Sumaré, dos Chapadões. Aqui a Rádio Tupi, poxa vida. Foi uma grande escola, foi uma grande emissora. Eu lamento o fato de ter sido fechada de um jeito que foi. Eu fui o último diretor da Rádio Tupi e só fui porque não tinha outro diretor que viesse do Rio de Janeiro para cuidar. E aqui em São Paulo já não havia mais condição, porque ela já estava beirando a peregrinação. E foi lá que nós nos conhecemos, Luiz. Foi lá sim, sem dúvida. Na Tupi, naquela época, que nós nos conhecemos. Na verdade, o último diretor, eu era diretor da Radiodifusora, após a saída do Caion, foram escolhidas 3 pessoas. O Caion era tão potente e tão forte que ele dirigia 3 emissoras simultaneamente. A parte artística da televisão Tupi, a Rádio Tupi inteira e a Radiodifusora inteira. E para cada uma ele tinha lá seu espaço, sua equipe, não é mole. Para fazer uma rádio dar certo já é difícil, você imagina 3. Aí, conforme foi feita a troca, então Luiz Aguiar assumiu a Rádio Tupi, depois eu assumi a Radiodifusora, e com o passar do tempo, a gente fez algumas coisas juntas, Tupi e Difusora. Não era muito fácil, porque eram estilos bem diferenciados e tal. Não tinha verba para nada, a Tupi ainda tinha carro de reportagem, Difusora não tinha nada. Mas aí, aos poucos, foi degringolando, foi caindo de audiência, foi caindo de vendas, ou seja, nem sempre o departamento comercial conseguia vender, porque os clientes já não estavam mais interessados. É aquela fase mesmo da decadência, infelizmente. Aí eles trouxeram do Rio o Dr. Humberto Gargiulo, que era o superintendente das emissoras. Ele trouxe uma pessoa queridíssima no passado, por causa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por causa de O Direito de Nascer, novela de Félix Canhê, que a TV Tupi apresentou, mas antes a Rádio Nacional apresentou. E Odair Marzano foi o último diretor efetivo. Por quê? Porque o Odair era um funcionário do Grupo Associado do Rio de Janeiro, já não tinha mais, estava aposentado na Rádio Tupi do Rio, onde ele teve programa durante muitos anos, e ele veio para São Paulo cuidar do que sobrou.
assinar cheque, etc, etc. E aí chegou uma hora que ele disse para mim: Luiz, eu não estou aguentando, eu tenho família no Rio, eu não vou ficar aqui. Eu vou indicar seu nome para o doutor Humberto, porque para assinar papel, para assinar cheque, ver cartão de ponto, eu não preciso ficar aqui. E aí ele falou com o doutor Humberto, ele me ligou do Rio, falou: você toparia ficar? Eu não tenho salário para te dar. Eu falei: o que adianta ter salário? Eu estou com meses de atraso na rádio difusora, se o senhor me prometer mais um, vai ficar 4. Então, deixa eu falar. Eu fico. E tive o triste momento, foi realmente muito triste. Eu acompanhei a equipe do Dentel, que era a Delegacia Nacional de Comunicações da época, hoje a Anatel, juntamente com um cinegrafista da TV Tupi, para o desligamento dos transmissores, a retirada do cristal, que foi muito triste. Primeiro porque a Tupi, dos tempos do Corifeu de Azevedo Marques, que era o grande nome do jornalismo, hoje todo mundo conhece como nome de rua, mas era um grande locutor. Aquilo na minha casa ecoava o Jornal da Manhã, né? Depois o grande jornal falando Tupi, o Matutino, enfim. O nome e a força que essa emissora teve, infelizmente, foi dilapidada porque certos membros do grupo associado, dos diários e emissoras associadas, não souberam fazer o trabalho direito, era muita política. Comenta-se, eu não tenho prova nenhuma para dizer que é verdade, mas comenta-se que havia desvios de dinheiro, de verba e tal, enfim. Mas foi lá que, felizmente, nós nos conhecemos, foi lá que eu tive uma oportunidade grande para ser o primeiro, pela primeira vez, um diretor artístico de uma emissora, porque antes eu só tinha trabalhado como assistente, né? E aí eu conheci o meu amigo Eli, conheci outras pessoas queridas que até hoje estão comigo na parte de amizade e tudo mais. Mas aí a emissora fechou. Um pouquinho antes o Eli saiu. Isso? Ou você ficou até fechado? Foi um pouquinho antes. Não. Um pouco antes, quis o destino que eu fosse para a Rádio Record. Talvez se a rádio tivesse fechada, a minha negociação tivesse sido comprometida, porque eu sem emprego, com a rádio fechada, eu teria que aceitar qualquer coisa. Mas um pouco antes de fechar a Tupi, eu fui contratado pela Record e, graças a Deus, por um salário que aí sim podia se dizer que era um bom salário. Eu comecei, então, a ter... já desfrutava de um certo nome, porque a Tupi me deu essa projeção, mas agora, na Rádio Record, o nome aumentou ainda mais, né, o seu tamanho e, sinceramente, comecei a ganhar bem mais do que eu ganhava. Então, duas coisas começaram a ocorrer paralelas. O meu dinheiro melhor e o meu nome maior, porque aí eu fui trabalhar onde tinha Gil Gomes estourado, tinha Zé Beto estourado, tinha Barros de Alencar estourado, tinha Nelson Rubens e Silvio Santos fazendo ao vivo, que o Silvio me parece ter comprado naquela época, lá na Record. Então, estávamos todos ali. Aí, como não havia espaço de manhã, já que até então eu só tinha trabalho de manhã, eles colocaram ali da 1 às 3. Da 1 às 3. O Chico me colocou ali naquele espaço. E para minha felicidade, da 1 às 3, eu criei um quadro chamado Que Saudade de Você, que até os dias de hoje é líder em audiência, e deu ali à Record uma audiência tamanha à tarde, que se equilibrava com a manhã. Então, a Record passou a ser um estouro, um estrondo de audiência, porque tanto de manhã, que era estouro já, quanto à tarde, mais ou menos parecido, então ela ficou dando 3, 4 vezes mais audiência do que a segundo lugar. Então, a Record passou um momento maravilhoso naquela época, e eu junto com a Record, Luiz. Olha, isso é histórico e importante. Acho que até a gente deve passar um pouco mais, gastar um pouco mais, no bom sentido, o nosso tempo hoje para discutir isso. Os homens de rádio sempre disseram, claro, tem a pesquisa, tem os institutos e tal, sempre disseram que o principal espaço da rádio era de manhã, até às 10 horas. Das 10 horas em diante, já não se pagava tão bem, já não se dava tanta atenção para os comunicadores, etc, etc.
Não vamos nos esquecer que lá atrás, muito lá atrás, o prime time, como se diz hoje, era às 7 da noite. Por isso, Getúlio Vargas colocou o famoso e famigerado programa A Voz do Brasil às 19 horas. Se não fosse um horário de audiência, mas era por causa das novelas, era quando todo mundo chegava do trabalho. Naquele tempo tinha lá o Rádio Capelinha, ficava todo mundo em volta da sala com o rádio sendo como se fosse um altar, né? Então, por causa disso, o horário importante do rádio era 19 horas. Aí vieram os noticiários, veio aquela necessidade do trabalhador acordar cedo, como sempre acontece, e ouvir, hora certa, as principais notícias, e aí o horário principal do rádio passou a ser a partir das 7 da manhã, razão pela qual não tem pesquisa. Agora já está melhorando um pouco mais, mas não havia pesquisa antes das 7 horas. 7 da manhã às 7 da noite. E aí, o horário da tarde, esse horário que o Eli conseguiu alavancar uma grande audiência, também não era um horário de dar atenção. Por quê? Porque às 10 horas diziam os experts, os pesquisadores, são donas de casa que estão ligadas com rádio, porque o homem já foi trabalhar, está no escritório ele não pode usar. Desculpa me estender um pouco, Eli, mas é só para poder argumentar um pouco também. E aí aparece o seu Antônio Eli Correia e jogado, vamos dizer assim, colocado num horário que não era o horário principal, ele consegue, através do trabalho dele e desta frase que ele citou, que a gente usa sempre e não tem como não se lembrar, você olha uma pessoa que você não vê há muito tempo, você quer abraçar, você fala, nossa, que saudade de você, já vai o Eli Correia na cabeça e junto, porque é marcante, né? Não tem, a gente se arrepia quando lembra disso, porque é verdade. E aí o Eli consegue dar uma levantada num horário que não tinha valor, mesmo os comerciais eram de valor mais baixo. Agora, o que saudade de você? Agora o Eli vai dizer por que é que ele conseguiu essa alavanca fenomenal, não só de horário comercial, mas de audiência, que é muito importante. Sabe, a Carta da Saudade são histórias que as pessoas escrevem e eu narro essas histórias desde 79, então eu venho narrando exatamente as horas, porque o meu horário era dar umas 3. E, coincidentemente, eu tinha lido uma entrevista do Walter Clark, e ele dizia, olha só, isso me pegou, ele dizia o seguinte, que você teria que fazer o seu trabalho, não falou meu, falou de modo geral, aonde as coisas fossem mais ou menos iguais, porém não totalmente iguais. Eu não sei, talvez aqui repetir as palavras, mas assim, faz o que você sabe fazer, porém todo dia alguma coisa diferente. E eu então, não sei por cargas d'água que eu pensei na Carta da Saudade, que seria, eu faria o programa de sempre, porém toda tarde, às 2 horas, no meio do programa, entraria uma história contada pelos ouvintes. E então eu narro uma primeira história, narrei uma segunda história. Como eu era o cara da alegria, o cara do sorriso, eu narrava mais cartas de amor, as primeiras. Quando um dia uma pessoa me implora para narrar uma carta dramática, uma carta assim, eu falei, mas eu não posso narrar, poxa, eu sou um cara de alegria, um cara de sorriso, como é que eu vou narrar uma carta dramática que termina em morte, vamos dizer assim. Mas de tanta pessoa insistir, eu fiz essa carta. E por incrível que pareça, nos shows que eu fiz muitos shows em circos, em forrós, todos os lugares, as pessoas não lembravam de 10, 15 cartas que eu havia feito de amor. Lembravam daquela carta dramática. Isso e mais aquilo, que a pessoa morreu. Nossa, aquela hora eu chorei, aquela hora eu fiquei tão... Falei, caramba, então eu não posso ter critérios. Eu vou narrar assim as histórias que as pessoas me mandarem, sejam elas quais forem. E nasceu, então, uma história da saudade sem nenhum tipo de critério, vamos supor assim. Todas que vierem serão narradas. Então vinha a história de amor, vinha a história de traição, vinha a história de morte, história de criança, história de avó. E com isso aí, às 2 horas da tarde, se tornou um horário consagrado
como o de maior audiência das tardes. E tanto é o resultado que essas cartas deram e continuam dando, que hoje no canal YouTube tem mais de 100 milhões de visualizações as histórias que eu narro. São mais de 550 mil inscritos, para você ver, desde os anos 70, 79 para ser mais exato, até os dias de hoje, 2022, a Carta da Saudade é um marco divisório. Eu creio que, na minha vida, com certeza, na vida de milhões de pessoas que se emocionam todas as tardes, e até no próprio rádio. Desde então, a saudade permanece em primeiro lugar, com as suas histórias. O contato do comunicador com o seu público será a vida eterna, eternamente, a razão da existência do rádio. As pessoas sempre questionam se vai morrer, se vai mudar, se vai... Enfim, não tem jeito. Porque é exatamente o que o Eli está contando. O fato da pessoa ter uma necessidade de pôr para fora alguma coisa que a incomoda ou durante muitos anos foi marcante, ela precisa colocar para fora. E o Eli faz isso de uma maneira magistral, não é porque ele está aqui junto com a gente, o Eli faz como pouquíssima gente consegue fazer, porque ele dá vida aos personagens sem imitar ninguém, sem nada. Ele simplesmente vive aquela radiofonização, como a gente chama de maneira técnica, e isso prende a atenção das pessoas. Isso é comunicação pelo rádio, e aí o nosso mestre consegue fazer algo que normalmente as outras emissoras não faziam. Pelo contrário, botavam lá programinha de olha, faz um tapa-buraco aí qualquer e tal. Não era um horário forte. Eu acho importante a gente relevar isso, viu, Eli? E até hoje, você vê que hoje a concorrência é muito grande. Antes nós tínhamos televisão e rádio, hoje nós temos toda a rede digital, né, toda a rede de plataformas aí, mas assim mesmo, esse momento da saudade é um momento que me diferencia, aliás, que me dá realmente a força que eu preciso para tocar a vida para frente. Tipo assim, sem a saudade, me desculpa, eu seria mais um. A saudade me dá uma certa dimensão, assim, que eu reputo que é o que eu preciso para viver. Aliás, eu fico, às vezes, o programa todo, eu fico de um dia para o outro esperando para eu poder narrar uma carta, para eu poder narrar. Engraçado, não é aquela coisa de eu narrar, é levar uma história. Às vezes eu fiquei sabendo de uma história um dia antes, e eu falo, não, eu preciso narrar essa história amanhã, eu preciso... É aquela coisa de você... E geralmente eu procuro narrar na primeira pessoa, como se eu fosse a própria personagem. E isso aí me faz até me emocionar muitas vezes, me faz até chorar. Não ele correr, mas aquela pessoa que está ali, sabe, contando a história, acaba sendo eu mesmo e vivendo aquele papel da pessoa, né? Então é isso. Eu não sei. Você faz o que faz o ator. Você faz o que faz o ator da novela, não é? Você tira de si o espírito do Eli Correia e entra o personagem em você, e você é aquela pessoa, é aquele ator, sem dúvida nenhuma. Você tem imitadores, não no sorriso, não no estilo, mas nos programas tipo Que Saudade de Você, a Carta? Olha, claro que deve existir muitos por aí afora, né? Até mesmo em São Paulo. Eu não vou citar aqui, mas sempre existiram algumas pessoas que tentam realmente fazer esse tipo de narração. Algumas até tiveram assim, alguma relevância, tiveram até assim, um certo nome, mas eu acho que a hora de contar as histórias, sem querer ser prepotente, arrogante, ou qualquer coisa que... Não, é que eu faço da minha maneira, eu nunca fiz nunca estudei radioteatro, nunca estudei nada. Talvez até se eu tivesse estudado, poderia até fazer melhor até, né? Mas tipo assim, é alma e coração. E é isso aí que tem prendido as pessoas ao longo dessas décadas, né? Sim, é isso que se chama comunicação. E às vezes a gente usa muita técnica e não consegue chegar, sabe? A gente tem exemplo de várias cantoras
mudando um pouquinho só para o outro lado, que a gente também conserva e considera muito no rádio, que é o lado musical, tem muitos cantores e cantoras que conseguem tecnicamente ser perfeitas, mas não emocionam o público. E tem outras que desafinam um pouquinho, semitonam, a voz não é tão maravilhosa, e todo mundo gosta e todo mundo quer ouvir e compra disco, quando tem disco para comprar, ou compra o CD, ou compra, enfim, prestigia porque isso comunica, isso diz lá dentro. Então, esse é o segredo do Eli. Vamos dar uma rápida passagem, nós temos mais 15 minutos de programa, infelizmente, temos sempre os horários a serem cumpridos. Você, depois da Record, para onde você foi? Eu sei que você teve algumas passagens por 2 ou 3 emissoras fortíssimas. Vamos dar uma passada rápida, porque o Eli é sempre o Eli, então não muda muito. O que muda é, às vezes, o prefixo ou o local em que ele está trabalhando. Da Record para... Da Record, eu fui levado para a Rádio Globo. A Globo passava por uma transformação naquele momento, com a direção do Chico Paes de Barros, e o Chico, que tinha saído da Record, agora na Globo, me contrata. E com um detalhe, eu iria manter o meu programa da tarde, esse programa com a Saudade, às 2 horas, só queria acrescentar o horário da manhã. Eu voltaria a trabalhar de manhã, como trabalhei na Tupi, como trabalhei na São Paulo, não trabalhei na Record, porque tinha o Zé Bétio, e agora, nessa minha ida para a Globo, eu não só permanecia com o meu horário da tarde, como voltava ao meu horário de origem de manhã. E houve um fato, que eu não falo isso aí com, pelo amor de Deus, que as pessoas entendam, eu não falo isso com, como é que, não sei nem o termo que se usa, mas não é para me aparecer. Mas houve um fato que a Rádio Globo passa a primeiro lugar. Com a minha chegada no horário da manhã, quer dizer, e o horário da tarde, a Globo passa a ser o primeiro lugar. Então, aquilo para mim foi uma consagração, porque até então era a Record absoluta. De repente, há essa mudança e a mudança de posições. A Record vai para segundo e a Globo vai para primeiro lugar, com esses meus 2 horários. Então, eu fiquei assim. Em seguida, 3 anos depois, eu volto para a Record. Só um pouquinho. O Chico, ao contratar você e ao dar um outro horário, acertou um outro salário ou foi mais ou menos o que você já vinha ganhando lá na anterior? Não foi um outro salário. Eu posso dizer para você que eu ganhando mais do que eu ganhava na Record, e creio que a partir dali eu passava a ser, no rádio, um dos grandes salários. Não vou dizer que seria o maior, mas seria um dos grandes salários. E eu digo isso porque eu sou muito grato, né, nesse aspecto ao Chico, que sempre soube me valorizar nesses momentos. Tipo assim, precisamos do Eli, o Eli pode resolver? Então eu pagava. Eu tinha um negócio em casa, que eu aprendi isso em casa, que todas as vezes que fosse mudar de trabalho, de emprego, você tinha que, olha, precisa ganhar pelo menos o dobro. Precisa ganhar pelo menos, isso era uma coisa de casa. Não, você vai sair para mudar, tem que ganhar pelo menos o dobro, senão você não muda. Se for para ficar mais um parecido, fica onde você está. Então foi mais ou menos assim, eu preciso ganhar o dobro, e o dobro foi pago. Então eu mudei para a Rádio Globo. E aí ganhava um pouco outra mais. Outra perguntinha de curiosidade que eu tenho. Quando é que começou a ficar quase que impossível aumentar mais o salário, e aí alguém teve a ideia, não sei se brilhante ou não, de pagar em espaço comercial? Você se vira, você vende, você tem X minutos e tal. Olha, na verdade, Luiz, por incrível que pareça, eu nunca fui bom de venda, nunca tive essa qualidade de ser assim, de chegar nas pessoas, de vender. Eu vendi muito no rádio. No rádio, sim, eu cheguei a anunciar, fazer anúncios e tal. Muitos de produtos que hoje é um sucesso por aí, eu anunciei no rádio. Mas eu nunca tive um contrato nessas condições, de você pega uma... nunca. Eu tive contratos aonde eu tive uma participação. Quer dizer, eu deixei de ser, vamos dizer assim, somente um assalariado. Eu passei a ter participação no que a rádio comercializava.
Então a rádio comerciava X e eu tinha X. Mas eu nunca fui assim de sair à venda, sabe? Eu vou vender e tal. Nunca foi assim. Mas passei então a ter participação e deixei o salário, já que o salário já estava ficando meio inviável. Então, que se vender, você tem X reais. X%. Muito bom. Muito bom. Aí você, como o tempo está se escoando, vamos correr um pouquinho com os outros, eu vou fazer menos pergunta. Com as outras emissoras, da Record para a Globo, e a Globo perdeu o Elico para quem? Para a Record novamente. De novo. Aí eu volto para a Record. E mais uma coincidência, a Record, que era segundo, passa a ser primeiro. Passa a ser primeiro. E nessas alturas, o Zé Betti já tinha saído das manhãs. Porque a preocupação era se eu ia fazer de manhã ou não na Globo. O Chico falou, não fala nada para ninguém, não fala nada para ninguém. Então, quando, de repente, eu estreio à tarde, no dia seguinte estreio de manhã. Pô, todo mundo... E aí, tempos depois, o Zé Betti, então, deixa a manhã da Record, eu sou contratado para ocupar aquela manhã e continuei no meu horário da tarde, isso na Record. E a Record passa a ser primeiro e a Globo volta a ser segundo. 3 anos depois, novamente, a Globo me contrata. Eu vou para a Globo e aí há uma inversão novamente. A Globo volta a ser primeiro e a Record volta a ser... Foi aquela briga de Globo e Record, Record e Globo. Quando, por fim, eu trabalho no meu último período da Globo, em 95, eu fui contratado para trabalhar na Rádio Capital. Sim, aí na Rádio Capital. Aí foi todo um pessoal antes, né? Preparar, vamos dizer assim, o terreno, né, para que eu pudesse, dali a alguns meses, estrear. E, de fato, nós estreamos em janeiro de 95. Em janeiro de 95. E a Rádio Capital, então, começou também a competir pelo primeiro lugar e passou a ser também campeã de audiência. Até 98, quando eu fui para a Rádio América. Eu não sei se já posso emendar, né, por causa do tempo. Fui para a Rádio América. E na Rádio América nós tínhamos lá um nome que estava surgindo de maneira forte, muito forte, Padre Marcelo Rossi. Então, com a minha chegada de manhã, em seguida ao Padre Marcelo, voltava ao meio-dia, a América, que era uma rádio relativamente pequena, passou também a competir nos primeiros lugares. Bom, nós já sabemos o resultado da Rádio América, que depois voltou-se para a Rádio Globo, quero crer, porque aí foi Padre Marcelo, foi Eli. A receita do sucesso já estava feita. Era só você colocar os ingredientes nos devidos lugares e o povo ia junto, ia atrás até. Certo? É verdade. E você foi da América para a Globo de novo? Depois da América, eu fui contratado para voltar à Rádio Capital. E fiquei na Rádio Capital de 2002, eu fiquei de 98 a 2002 na América. Em 2002 eu estreio na Capital e fiquei até 2020, quando então eu saí e voltei agora em 2022 para a Rádio Capital. Então, o maior tempo que eu fiquei direto numa emissora foi na Rádio Capital, de 2002 a 2020, lembrando que eu tinha já trabalhado de 95 a 98. Tá, então hoje vamos falar do atualmente. Hoje você divide o seu tempo com o rádio, a Rádio Capital, para a qual você voltou recentemente, depois de uma situação que não vale a pena discutir, mas alguma coisa, houve um tropeço aí na direção que não soube observar as coisas, deixa escapar, deixa a porta da gaiola aberta, os passarinhos vão embora, depois, cadê? Tem que procurar, tem que sair caçando aí, coisa do gênero, mas tudo bem, isso acontece. E você está na Capital, no horário da tarde, que é o seu horário de sucesso. De manhã, você está trabalhando para o povo de São Paulo, é isso? Mais ou menos. Não, olha, depois do horário do rádio, 3 horas, eu vou para a Câmara, onde eu fico até acabar. Não tem assim um período, tipo assim, vai terminar às 7. Não, às vezes já emendou de você ir até o outro dia, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, devido às discussões dos projetos. Agora, na parte da manhã hoje, eu faço as gravações do YouTube. São Cartas da Saudade, que eu narro especificamente para o YouTube.
Então, de manhã eu faço cartas que vão à tarde no YouTube, no horário da tarde eu faço rádio, após o rádio eu venho para a Câmara, onde eu completo o meu dia. Vamos falar nos 2, 3 minutos que nos restam do Eli vereador. Como foi esse impacto na sua vida? Você já tinha o filho, que era um bem-sucedido deputado, e resolveu começar, né, pelos canais normais, degrau por degrau, no lado da vereança e numa cidade que é a maior do Brasil, é a maior da América Latina, que é São Paulo. Como é que você vê esse lado? O radialista pode usar a Câmara para fazer o bem da população, pode usar o rádio para fazer o bem da população? Como é que você consegue misturar esses ingredientes? Olha, eu tenho um desafio ainda hoje pela frente, embora já esteja há 1 ano e meio, né, como vereador, mas vejo ainda a vereança como um desafio. É um outro universo, é algo realmente que eu não tinha a menor ideia, porque uma coisa é você ficar no rádio falando de político, falando disso, falando daquilo. Outra hora é você estar realmente no seu dia a dia como vereador, e você vê o quanto o trabalho público é burocrático. Às vezes não depende do vereador chegar e falar assim, eu quero fazer isso. Não, você pode até querer, mas há um processo burocrático a ser percorrido que muitas vezes a pessoa fica mais na vontade do que na execução. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi importante eu ser vereador para eu conhecer realmente esse universo que ultrapassa as linhas do rádio. Eu acho que mostrou como que uma cidade anda, como é que uma cidade discute seus problemas, o que o vereador pode, se não fazer assim de imediato, mas pelo menos colocar como projeto, como plano, em discussão, que possa melhorar realmente toda uma cidade. Então eu vejo como positiva a minha entrada na política, não como politicão, não como político, mas como algo que eu possa acrescentar na minha vida. Ainda que eu não consiga fazer tudo o que a gente quer, tudo o que deseja, mas eu acho que a gente pode fazer muita coisa além do que você faz no rádio. Porque, indiscutivelmente, o poder político exerce uma preponderante força na execução de tudo aquilo que você imagina. Tudo tem o lado político. Então é bom que eu conheça isso, é bom que eu saiba usar essas ferramentas para melhorar, por que não dizer, a vida de milhões de pessoas também como vereador. Sim, são as pessoas que sempre prestigiaram você no rádio, são as pessoas que te elegeram e que merecem um retorno de alguma forma dentro da sua nova experiência. Isso é muito bacana, até essa humildade de se colocar como um aprendiz da política, porque para quem está há muito tempo, tudo bem, né? É só reeleição, é um trabalho a mais. Mas para quem está aprendendo, porque os meandros da política são terríveis, quero crer. A parte política ela deve ser exercida no seu melhor, né, na sua melhor concepção. Porque às vezes quando se fala de político, fala sempre de coisas assim que não são tão legais. E aqui eu vejo que existe o lado bom realmente dessa política. E é essa que eu quero exercer, Luiz. Eli, eu quero agradecer, nós estamos chegando realmente ao final do programa, esse seu tempo que é preciosíssimo. Eu nem vou perguntar para o Chico quanto que eu estaria devendo dessa hora inteira que você nos doou, nos cedeu para contar a história do nosso consagrado Eli Correia no rádio, num resumo, porque a história é muito maior. Agradecer a sua atenção, o espaço que você nos deu, como eu já disse antes, e desejar a você muita sorte. No rádio está tranquilo, é isso mesmo, a gente já sabe, é só continuar e angariar cada vez mais pessoas que vão descobrindo esse trabalho, porque tem uma juventude que não ouve rádio, mas ouve o podcast, ou acompanha um streaming de áudio e vídeo, acompanha YouTube e vai descobrindo coisas que ela não conhece. Então, o que eu quero é que você tenha muita sorte na carreira política, que você possa fazer pelas pessoas o que elas esperam de você e, na pior das hipóteses, com todos os entraves burocráticos que você citou, que essa pena seja um pouco mais leve para que você consiga dominar
o trabalho do político e realmente ser também um sucesso como vereador e possa ter não só um mandato, mas outros de grande valia para a população, que é isso que a gente precisa. Obrigado, Luiz. Eu quero aqui desejar a todos que estão nos acompanhando felicidade, saúde e, mais do que nunca, o meu compromisso de que tudo realmente, por uma questão até íntima, né, farei para que eu possa corresponder à expectativa, possa corresponder àquilo que esperam de mim. E dizer que não foi uma hora que eu perdi, muito ao contrário, foi uma hora que eu ganhei conversando com um verdadeiro professor. Gente, se existe um professor da comunicação brasileira hoje, esse é Luiz Malhoca, não tem outro. Luiz Malhoca traz todo um conhecimento, como vocês observaram, já é daqueles nossos tempos, lá de Difusora, lá de Tupi, lá dos anos 70. Ele não para de evoluir, ele está acompanhando, eu estou falando isso aí, assim, porque é um reconhecimento meu e de toda a classe de radialistas, de pessoas que trabalham, que ele não para, ele está sempre evoluindo, está sempre acompanhando todas as mudanças. E eu quero aqui cumprimentar você, Luiz, e dar os parabéns por você ainda continuar acreditando no rádio, sem perder o foco de tudo aquilo que acontece ao redor do rádio, mas você continua sendo, sabe, um defensor do rádio, um amante do rádio, e é de pessoas assim que o rádio também é feito. Um beijo. É a minha função atual, querido. É a minha função atual. Eu sou um amante do rádio, não vou abandoná-lo e até o fim eu vou lutar por ele, porque é ele que me trouxe a alegria de viver, é ele que me trouxe, foi ele que me trouxe o pouco que eu sou conhecido, mas aquela satisfação de fazer comunicação bem feita para um público que merece não só isso, mas muito mais. Obrigado, Eli. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Até Tchau, mais. Luiz Fernando Malhoca. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Esse foi Eli Correia, o nosso homem sorriso do rádio. E em breve estaremos conversando com outras personalizadas. Eu fiquei até emocionado com isso tudo que ele falou aí no final. Me perdi aqui, não tem texto, mas é isso. A gente volta na semana próxima com mais um Vozes do Brasil dentro do projeto. Eles ajudaram a fazer a história do rádio, a escrever a história do rádio no Brasil.